Na paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do Senhor a cada um de nós, né? O Senhor já falou comigo nessa palavra e com certeza irá falar também nos corações daqueles que estarão ouvindo essa palavra nessa noite. Então vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que se encontra em Eclesiastes 12. E o versículo é versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: E procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavra de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Amém, irmãos? Nessa tarde, o desejo do meu coração é que você tenha ouvido essa palavra e que, assim como eu, como em mim, falou no profundo meu coração. Eu tenho uma mania de ficar balançando a perna, né? Aí a minha filha já falou: mãe, a senhora fica balançando a perna, sacudindo a Bíblia. E eu me corrijo, mas de vez em quando eu estou balançando a perna aqui. Então, irmãos, quem escreveu essa palavra, todos nós já sabemos, né? Foi o rei Salomão, filho de Davi. O Senhor apareceu para ele à noite, ele perguntou o que ele queria, qual seria o pedido que ele fazia. Ele pediu sabedoria. E o Senhor se agradou tanto que, além de sabedoria, deu muita riqueza a Salomão. Ele era o rei mais sábio que já existiu. E ele escreveu livros, né? Ele escreveu Provérbio, escreveu Eclesiastes, escreveu também Cantares. E muito sábio, né? É de muita sabedoria esses livros, né? Que nos ensinam provérbio de muita sabedoria, todos eles. E ele escreveu o primeiro provérbio, depois escreveu Cantares, né? Jovem, apaixonado. Você vê como é Cantares, né? Diferente de qualquer livro da Bíblia. O rei jovem, né? Apaixonado, mas já mais velho, já mais na velhice, eu acredito que ele escreveu Cantares. Ele escreveu Eclesiastes, né? Cantares ele já havia escrito. E ele diz aqui, né? Cantares é o livro em seguida desse aqui. Depois desse, ele está fora de ordem aqui. Aqui está primeiro Eclesiastes, depois Cantares. Mas ele escreveu primeiro Cantares, depois Eclesiastes. E ele viu, né, procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é retidão, palavra de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões com pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos fora dado pelo único pastor, que nos foram dados pelo Senhor. O Senhor deu sabedoria para que ele escrevesse. E no final disso tudo, ele viu que não adiantava só escrever livros, só estudar, ter muitos estudos. No final, já na idade mais velho, ele disse que
Disso tudo, o melhor seria temer ao Senhor. Aqui em Provérbio 1:7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso aqui ele podia estar falando até com ele mesmo, né? Provérbio 10, versículo 24, diz assim: o temor. Provérbio 10, versículo 27, diz: o temor do Senhor. Temor do Senhor aumenta os dias. É o temor do Senhor. Ele reconheceu que não adiantava tanta sabedoria sem obediência, sem temor ao Senhor. Versículo, no Provérbio 14, versículo 25. Provérbio 14, 26 diz assim: o temor do Senhor é firme confiança, e nele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor, irmãos, é um refúgio para os seus filhos. Para nós que somos filhos do Senhor, nós precisamos temer ao nosso Deus. No capítulo 14, 27, ele diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. Olha quanta coisa, um pouquinho só de alguma coisa que eu separei aqui, que fala do temor do Senhor. Provérbio 19, versículo 23, diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não enfrentará mal algum. Aqui o rei sábio escreveu todas essas coisas. Mas já na velhice, ele disse, a gente vê aqui em... Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. No capítulo 1 de Eclesiastes, ele diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então chegou uma idade, chegou uma hora que ele viu que era só vaidade. Todo estudo, todo escrever livros, aquela vida toda que ele tinha. Ele disse que faltava temer ao Senhor. E isso hoje, irmãos, é lição para cada um de nós. Nada vale na nossa vida, não adianta estudar muito, fazer muitos estudos, fazer teologia. É importante aprender a Bíblia, mas o melhor de tudo é temer ao Senhor. É o princípio da ciência, o princípio da sabedoria, é temer ao Senhor. E o que a gente vê hoje é muita falta de temor a Deus, muita falta de sabedoria. O rei ali, eu imagino que ele já velho, os cabelos brancos. Tem um pregador que disse que ele chegou perto do espelho e ele viu a situação dele na velhice. Ele disse, foi onde ele disse, escreveu Eclesiastes, né? Ele disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra de Deus nessa tarde para cada um de nós, que nós devemos pregar o que vivemos. Ali o rei tão sábio, ele escrevia com tanta sabedoria que a gente vê aqui em Provérbio. Quantos conselhos, quanta sabedoria ele ensina, ficou aqui para nos ensinar a palavra de Deus. Mas ele mesmo não vivia. Mas graças a Deus que um dia ele reconheceu isso. Eu creio que ele se arrependeu de toda a desobediência que ele fez a Deus. Porque ele disse que não adianta o pregador estudar tanto, escrever tantos livros,
se não temer ao Senhor? Quantas vezes que a gente fica até triste, fica injuriado mesmo, quando a gente conhece uma pessoa que prega tão bem, prega tão bonito, mas a gente conhece a pessoa e sabe que a vida não condiz com o que prega. Isso é muito triste. Infelizmente essas coisas acontecem, mas é triste, porque está pregando a palavra do Senhor, está pregando a palavra de verdade, como Salomão disse aqui. A palavra de verdade, ele foi ver que em tudo que ele sabia da palavra da verdade. E não adianta pregar a palavra da verdade sem viver essa verdade. Isso é um despertamento para cada um de nós. Como eu já disse, o Senhor falou comigo, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é assim. Ela corta para todo lado. Corta para todo lado. E corta e depois passa o bálsamo. Ela faz a ferida e a ligará. Então a gente não deve ficar chateado, não deve ficar triste, porque o Senhor nos ama. E ele disse que açoita e corrige aquele que ama. Ele fala isso ali em Apocalipse, né, quando ele falava sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja que se sentia. Era uma igreja muito rica. Ela, né, tinha fábrica de colírio, tinha fábrica de lã, fábrica de lã preta, né? É o que os historiadores dizem. Quando o governo veio ali ajudar aquelas igrejas da Ásia, essa igreja rejeitou a ajuda. A Laodiceia rejeitou a ajuda porque não precisava de nada, já era uma igreja rica. E quando o Senhor Jesus mandou aquelas cartas ali pelo apóstolo João, que estava ali na ilha de Pátmos, e o Senhor, ele teve aquele arrebatamento, e o Senhor Jesus mandou ele escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele falou para Laodiceia, que se sentia tão rica, disse que era pobre, miserável, desgraçada e nua. Mas ele diz, na continuação ele diz, que ele açoita e corrige aquele que ama. Só precisa tão somente a gente nos corrigir. Quando o Senhor nos corrige, a gente obedecer. Essa palavra dessa tarde, irmãos. Não adianta nada. Não adianta nada se não temer ao Senhor. Pregar o que não vive. Eu agradeço a Deus por essa palavra, agradeço a você que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo agora, vendo, ou vai ver depois. Vamos orar, falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por mais essa palavra, Senhor. Deus, que o Senhor nos trouxe, Senhor, aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser sábio, mas também temer ao Senhor. Porque não adianta, Senhor, tanto estudo, estudar tanto, tanta sabedoria e não temer ao Senhor. O rei sábio falou isso nessa palavra, nos ensinando nessa tarde. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa, meu Deus, os lares, Senhor Deus, que está ouvindo essa mensagem nessa tarde, aqueles que vão ver ainda, ouvir. O Senhor continue abençoando, Senhor, o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, as nossas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar ouvindo a música aqui, irmãos. E eu profetizo nessa tarde toda sorte de bênção e vitória na sua vida. E na vida da sua família, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
que é a Ana Mel. Eu louvo a Deus pela Ana Mel. É minha bisneta, mas eu não posso dizer que é bisneta, né? Porque a Emily não deixa. É minha neta, Ana Mel. A Emily também está aqui, minha contra-regra. Tem me ajudado muito. É minha filha neta, né? A Bíblia diz que os netos são os filhos na velhice. E é uma verdade. Outro dia eu estava falando para a Emily, tu é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda, minha cabeça. Aí eu me toquei, minha cabeça não, minha cabeça é Jesus. Mas a Emily é uma bênção na minha vida. Ana Mel também, o Diego, o esposo dela. Todos os meus filhos, né? Todos. Filhos e filhas, netos, netas e bisnetas. Uma bênção na minha vida. Privilégio, irmão. Privilégio. O Senhor nos dá. A gente não merece, mas o Senhor é que nos dá esse privilégio de criar os filhos, criar os netos e ajudar a criar as bisnetas. É um privilégio e bênção do Senhor. Eu agradeço nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.